É uma honra para o programa de pós-graduação em Educação Matemática receber, no dia de hoje, o professor Guy Brousseau. Mas, antes de tudo, eu preciso aqui dar os devidos créditos a todos aqueles que nos permitiram chegar aqui. A Escola de Altos Estudos da CAPES é um programa que foi criado pelo excelentíssimo senhor ministro da Educação, com vistas a permitir a vinda ao país de professores de destaque, de modo que a nossa comunidade possa ter acesso, possa ter contato, e que esses professores possam ministrar cursos trazendo os seus últimos resultados de pesquisa. E agora eu quero chamar o professor Biratã D'Ambrosio, a quem eu peço uma grande salva de palmas, porque ele vai introduzir o professor Guy Brousseau. Hoje, se há 30 anos ele estava começando a lançar essas ideias de base já, hoje ele veio fazer a síntese da sua contribuição. E no caminho para cá ele confessou que esse curso que ele vai estar dando é o curso da vida dele, é o curso da contribuição dele para a educação matemática. Eu, como disse, é uma honra e foi um prazer te apresentar aqui. Caros colegas, eu vou tentar, efetivamente, comunicar o que eu acho útil para você. Eu não venho contar coisas. Foi uma oportunidade de voltar sobre tudo que eu fiz, mas o que eu vou apresentar é coisa útil, que vai ser útil para você. Eu vou fazer o melhor para reorganizar meu trabalho, para que vocês percebam bem claramente a coerência da coisa, a coerência dos conceitos que eu vou tentar apresentar a vocês. A organização tenta mostrar a maneira com que foram estabelecidas. O discurso de apresentação da matemática não descreve o trabalho de matemático que o produziu, é o resultado do discurso. No caso que nos concerna, eu vou tentar evitar de esconder o meu trabalho através de sua apresentação acadêmica. Portanto, eu vou seguir o histórico da coisa. O histórico dos 3 pontos importantes não é a teoria. Os 3 pontos fundamentais que permitiram estabelecer essa teoria é a engenharia didática, a ambição de fabricar condições que permitem que crianças e alunos e estudantes aprendam as matemáticas praticando a matemática, não como um discurso, mas como uma prática, como uma cultura, a matemática. Segundo ponto, segundo pilar do meu trabalho, foi a observação. A tarefa mais complicada é justamente o centro da observação, definir o centro da observação e as pesquisas da educação matemática. Foi um centro com uma escola com 14 lugares, com professores de primário que resolveram trabalhar nesse organismo, nesse centro, e durante 25 anos. Conseguimos fazer as nossas observações, dando aos alunos um ensinamento honroso, controlado, e fizemos muitas observações. A observação é essencial. Falamos séculos falando de educação, enquanto que ninguém olhava para ninguém. Bom, portanto, na engenharia didática tem a observação, e a teoria também, mas a teoria é uma ferramenta que permite progredir ou precisar o que a gente vê, descartar os erros também, que percebemos. A teoria é um instrumento de trabalho, não é o meio. E ela modifica-se em função das descobertas que podemos fazer. Bom, desculpa, essa introdução um pouco demorada, mas era necessária. O curso será em três vertentes.
Primeira parte, o estudo das situações matemáticas, 3 dias. Serão 3 dias, porque eu espero, através desta parte, ganhar sua confiança para depois as análises que eu vou fazer. E situações isoladas, 2 dias, e o terceiro dia será sobre a Gênese. Por que apresentar 2 unicamente? Eu apresentei a Gênese dos decimais e a Gênese das estatísticas e probabilidades, né? Eu vou falar da gênese do número natural, né? Eu observei coisas a nível do primário, tá? Bom, após 10 anos de observação, nós percebemos que precisava estudar o meio, o ambiente didático das situações matemáticas e a esperança de permitir o ensino da matemática fornecendo unicamente condições para trabalhar os alunos não resolve a situação. Portanto, nós tivemos que fazer trabalho do professor na matemática e estudamos o trabalho do professor. É a teoria da situação didática que iniciamos depois de 20 anos de trabalho. O sistema didático real não é isolado, mas temos que conservá-lo dentro do seu meio, dentro do seu meio ambiente. E o meio ambiente dos professores é insuficiente. Portanto, no último dia, eu vou mostrar certos fatos que nós chamamos de macrodidáticos. Um deles sendo as avaliações e os efeitos macrodidáticos na matemática. Tem a cultura matemática. Tudo isso diz respeito à cultura matemática e a influência que tem sobre o ensino, sobre todos os travamentos que permite ou que não permite. Esse é o programa do nosso curso. Eu vou tentar realizá-lo. Eu escolhi, desde o início, entrar a estudar na matemática básica. Portanto, vocês vão ter exemplos e desenvolvimentos válidos para a escolaridade obrigatória do primário, o médio e o fundamental e o médio. É um dever para nós nos preocupar da parte da população que não vai nunca utilizar o conhecimento matemático, mas que tem a obrigação de saber um pouco a matemática para já prover à nossa sociedade engenheiros, professores matemáticos que ela precisa. Na escolaridade obrigatória, pedimos que as crianças aprendam muitas coisas que não vão lhes servir para nada. Mas nós temos que ensinar tudo isso de uma maneira da melhor possível, com todo cuidado que será dado sobre as possibilidades que podemos ensinar a essas crianças da maneira mais conveniente para eles. Eu vou tentar mostrar com meios, como o ensino com meios elementares não falta de interesse. Eu espero que você me permita os meios elementares, né? Algumas das nossas experiências foram replicadas dezenas de vezes, com sucesso honroso, né? E nunca foram modelos para se reproduzir nas classes. Nunca foram apresentados, nunca foi publicado e nunca foram apresentados como coisas que deviam ser feitas. Eram objeto de laboratório, eram simplesmente para estudar o funcionamento do ensino. E se algumas coisas parecem fáceis, naturais, interessantes, cuidado. Só podíamos fazê-las porque tínhamos um ambiente particular. Um professor dentro de sua classe que não tem a liberdade, não tem os privilégios que nós tínhamos nesse centro de realizar algumas experiências e de resistir às críticas, às opiniões. Não tinha proteção científica e social que nós beneficiamos. É indispensável para fazer nossas pesquisas. E faria falta a alguém que quisesse fazer essa experiência sem o apoio e sem as precauções suficientes. Portanto, era indispensável de ter em torno de nós 20, 25 professores do primário professor do primário que aos
técnicos que trabalhavam também conosco e os 20 colaboradores, pesquisadores, formadores de escolas normais, etc., que participaram do projeto. Sem eles, não teria sido possível. Esse projeto recebeu a proteção e o controle severo das autoridades, para que nós não façamos o nosso trabalho de maneira fantasista, né? E foi um instrumento de pesquisa. Nosso trabalho foi um instrumento de pesquisa de 30 anos, ao longo de 30 anos, que concluímos sem alarde, né? E que nunca foi replicado, nunca foi reproduzido. E uma experiência que não pode ser repetida, não pode ser considerada como plena. Então, tem uma massa enorme de documento. Nós recolhemos o trabalho de todos os alunos durante 25 anos, de todos os professores durante 25 anos. Fizemos filmes durante 25 anos. Com o material da época, gente, né? Com material que apagou, que não dá mais para projetar, que é uma coisa que envelheceu facilmente. Todo esse material está guardado num prédio especial, um prédio construído para tal. E estamos fazendo esforços para transmiti-lo para os pesquisadores do futuro, para que eles entendam o que aconteceu. Não é fácil. Bom, portanto, isso é onde estamos e como trabalhamos. Isso é a chave da pirâmide. Nós iniciamos com um certo... as observações são um tecido denso de intuições, de hipóteses. É difícil extrair demonstrações experimentais probantes, lineares e curtas. Requer, portanto, sua cooperação e indulgência e eu sugiro que vocês perguntem, vocês façam perguntas. Aqueles que eu não vou poder atender imediatamente, eu responderei na sessão seguinte. Eu sempre faço o melhor para atender as dúvidas das pessoas. E eu espero também aprender muito do contato que vamos ter. Vamos lá. Em 1960, o que está acontecendo em 60? Uma evolução antiga que se acelera e que invade as ciências e as técnicas. É uma evolução das matemáticas, que aparece no público em torno dos anos 60. No século XVIII, o cálculo diferencial integral abriu um campo novo para a matemática, que invadiu a indústria. No século XIX, algebra, análise lógica, reorganiza a estrutura do edifício até a crise dos fundamentos. No final do século XIX, no século XX, o desenvolvimento das matemáticas fundamentais e aplicadas, que se confunde, invade todas as ciências e todas as indústrias suscitam desenvolvimento de matemáticas originais. Os linguistas também queriam matemáticas, desenvolvimento matemáticos, e nós fizemos o que a gente podia. Imagina as matemáticas capazes de fazer tudo. Apesar do prolongamento dos estudos, é impossível garantir os conhecimentos matemáticos suficientes para todos os atores de todos os setores de atividades. A pressão, em primeiro lugar, diz respeito à formação universitária e à preparação ao ensino superior. Tá? Depois de 50, todas as forças vivas da sociedade, os industriais e os intelectuais, militam para esta reforma no mundo inteiro. Ela vai chegar na França na ocasião dos eventos de 68, a Revolução de 68. Né? Essa demanda vai mudar com a aparição da informática e vai tornar automático os cálculos de gestões e modelização das atividades. Todos os setores do ensino clássico são desqualificados. O vocabulário, os objetos de estudo, a construção de conceitos, a organização de conjuntos, os métodos de ensinamentos, tudo está verdadeiramente criticado, analisado, discriminado, e todo mundo espera poder melhorar ao mesmo tempo. Esse esforço consistir em reorganizar a ordem clássica em relação à exposição moderna das matemáticas, que, a fim de reformar e unificar o vocabulário, realizar cursos sobre esses novos conhecimentos, mas segundo métodos clássicos, e imaginar exercícios de problema correspondentes, o que não foi tão fácil assim. Imagina os matemáticos. Esse é o conceito da matemática da época.
E, se possível, vamos também modificar os métodos pedagógicos, conhecimento psicológico, pedagógico clássicos. Mas isso daqui dos matemáticos. Adaptar essas concepções e métodos aos novos conhecimentos é visto pelos matemáticos como problemas independentes e é o negócio do professor de psicopedagogo unicamente. Mas todas as disciplinas propõem novas sugestões para o ensinamento e desenvolver pesquisa sobre esses assuntos. Os professores pediram ajuda e instituições para poder realizar esse programa. E a renovação da matemática para o ensino levantou questões de engenharia que foram até o ensino primário, o ensino médio, do que se tratava nos anos 60, né? Bom, aqui é um modelo de uma lição padrão. Em 1920 é o que eu recebi, porque eu fui professor de primário. Eu estudei matemática, que não concluí, mas durante 5 anos eu lecionei em escolas primárias, em escola de ensino fundamental, e continuando meus estudos de matemática e fazendo pesquisa em benefício das minhas instituições. Tá? Esse é um plano de aula, todo mundo sabe, né? Eu chamei o plano básico da didática após os trabalhos, porque quando eu tinha 10 minutos para preparar uma lição, eu olhava esse modelo e é o contrato mais fácil de realizar na sala de aula. Em primeiro lugar, eu posso provar o que é verdadeiramente o protocolo que eles esperam de mim. Portanto, a gente trabalhava como médico. O professor não tinha compromisso com o resultado, ele tinha compromisso com o protocolo. Para mim, não há nenhuma crítica fundamental de método, né? Eu questiono de que serve e para que serve, unicamente. O modelo clássico, racionalista, positivista são objetos de crítica sempre por parte do Rousseau, que ele se baseia em argumentos diversos, etc., pedagógicos, etc. Né? A educação nova de Dewey é de retomar uma pedagogia ativa, escutar as necessidades das crianças, recorrer a um projeto, aprender fazendo, e fazendo pragmáticas experimentais, voluntaristas e socializadas. É só para posicionar o decoro, né? Ou então, o ambiente. Né? A partir de 1918, a produção de técnicas variadas, textos, desenhos, livros, como com Freinet, centro de interesse com De Crowley, método sobre a psicologia sensorimotora, Montessori, atividades coletivas, atividades individuais de Boucher, professor de matemática que fez sua tese sobre o ensino ideal em 1934. Aparece também uma grande variedade de prática proposta aos professores com argumentos retóricos e com exemplos de classes experimentais ou modelos. É um sistema imaginado, idealizado na época. Bom, então, as questões sensíveis em 65, quais eram? Para os professores de primário, como melhorar a aprendizagem na resolução dos problemas, mas não como ensinar matemática. Eles dão as aulas e tem algumas crianças que não resolvem os problemas. É isso o problema deles. E a pesquisa se centra nos estudos dos alunos em dificuldades. Nós vamos repor em causa os professores, portanto, é do lado dos alunos que tem alguma coisa que está errado. E nós procuramos adaptar o ensino aos indivíduos. O ensino sobre a resolução dos problemas vai vir muito mais tarde. Nós vamos procurar ajudas, mas na época nós estamos procurando problemas tipos. E nós vamos ensinar através da analogia. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Método, discursos, repetições, aprendizagem, holísticos e ilustrações, etc. E algumas baterias. Para os responsáveis dos programas, o problema é como organizar a organização geral da aprendizagem da matemática para preencher um novo projeto, onde vamos introduzir essa matemática nova, onde vamos achar no pré, a partir do pré, sim. Piaget diz, a partir do pré, sim, senhor.
e matemática moderna vão ser uma necessidade a partir do ensino fundamental, não pelos matemáticos, mas vão ser os psicólogos, os alunos de Piaget vão dizer que a criança entenda as coisas, entendendo a matemática moderna, a gente entende como a criança entende as coisas. Isso é falado por Piaget. Isso é a reforma. Mas, previamente, a organização se baseia na decomposição de tarefa e de subtarefa. Nós falamos o que vamos ensinar, fazemos trechos, pedaços que fazemos curso e nós vamos repetir tudo que foi feito, tudo que foi dito. É o método clássico da repetição. E a epistemologia científica pode fazer melhor do que essas práticas multicentenárias. Ninguém sabe de nada na época. Muitos otimistas vão dizer que sim, mas também eles não sabem mais do que os outros. Os promotores da reforma, o que pensam? Em que condições as respostas às questões que eu acabo de levantar vão ser validadas e cientificamente aceitas? Que condições serão para que ela seja aceita pela sociedade? Como separar a experiência e desenvolvimento? Quais são os conhecimentos necessários para determinar o objeto de ensino? As questões tratadas, as hipóteses, que condições para experimentar, fazer experiências. Na época, ninguém sabe fazer experiências, sabe fazer experimentações. Que método para estabelecer a consistência e a validade das conclusões? Não existe ciência do didático. Não há campo científico que é capaz de assumir o objeto do ensino para que seja objeto do ensinamento. Que precauções devemos utilizar para desenvolver essas ideias? Na época, só tínhamos um esquema empírico, temos ideias gerais e aplicamos essas ideias gerais de qualquer maneira, da maneira que a gente pode, e se funcionar, elas serão adotadas. E será que essa é a maneira? Será que isto é aceito por uma sociedade? Eu respondo que não é o suficiente. A matemática moderna e o ensino primário. As causas e as razões da extensão do movimento na escola primária. É isso que está em pauta. É claro que para a escola primária, o projeto e o conteúdo matemático não podia funcionar, pois os métodos pedagógicos tradicionais eram criticados por todos os lados. Tínhamos que prever que os professores iam tentar mudá-las. Não se aceitava reproduzir o modelo clássico que encontrava muito ruim. Mas então, tentar resolver ao mesmo tempo o problema da compreensão do ensinamento e aprendizagem da matemática de uma coisa totalmente nova, levando em conta os aportes das novas disciplinas e principalmente da epistemologia, só podia levantar uma multitude de soluções. O campo das soluções é enorme, gigantesco. E o que a gente poderia prever mais seguro é que havia uma grande dispersão, difícil de aceitar pelos responsáveis da educação nacional, sobre a homogeneidade do ensino. Nós não podemos trilhar todas as pistas, todas as sugestões que aparecem, variadas são elas. Difícil de reduzir pelo processo habitual das concertações e as reuniões de peritos que poderiam dar a decisão final. E, a fortiori, pelo assentimento do modelo. Abrir a caixa de Pandora ia produzir uma dispersão fantástica das práticas, das crenças, das ideias e das teorias, dos modelos e das religiões a respeito do ensinamento. É isso daqui que levou os promotores da reforma e o senhor Leibowitz a criar o Instituto de Pesquisa da Educação da Matemática. Essa ideia apareceu após a guerra. Acontece que ele me propôs
estudar as condições, limites de uma experiência em pedagogia da matemática. Eu não lhe conto como ele foi contactado pelo Sr. Leibovitz para fazer para fazer esse estudo. Eu realizei esse estudo. Eu lhe entreguei em 68 um relatório onde eu estava falando das condições sociais, metodológicas, da observação de que eu vou falar agora há pouco. Tratava-se de observar as classes, mas, de fato, tratava-se das condições de existência de um instituto de pesquisa de educação da matemática, de que eu fiz funcionar um pequeno modelo em Bordeaux, na cidade de Bordeaux. Eu devolvi nessa época, na época foi criado, não por consequência do meu trabalho, mas eles foi resolvido que íamos fazer instituto de pesquisa sobre a educação da matemática, a pedido de todos os professores do médio e do professor fundamental, que dizia, nós queremos fazer esse trabalho, mas nós precisamos formar gente, nós precisamos ser formados ao mesmo tempo e precisamos de instituto para realizar tudo isso. Bom, agora eu vou bifurcar em direção dos meus trabalhos pessoais e deixar a história atrás. E em 70 eu proponho o estudo experimental das situações matemáticas, inspirando-se em dispositivo imaginado por Pierre Gricot, que foi o meu professor de psicologia. Eu sou um estudante de psicologia, eu sou matemático, mas eu estudei psicologia a minha vida toda, mas eu fiz alguns estudos colaterais, e principalmente a psicologia. E Pierre Gricot me inspirou pelos dispositivos engenhosos que fazia para estudar os comportamentos das crianças, sobre a aparição espontânea das estruturas matemáticas. As grandes etapas que resultaram fizeram o objeto deste curso, foram objeto desse curso. Preparamos a engenharia. Quais as ideias principais? Primeiro, a simulação da atividade matemática. A criança aprende a falar sua língua graças às condições favoráveis. É uma cooperação, é uma comunicação, uma vontade dos dois que a criança manifesta. Ele faz isso daqui antes de estudar a língua, de estudar a gramática, etc. Essas condições o levam a se expressar e não a citar textos. Portanto, para ensinar matemática, precisa praticar as matemáticas, dispor de condições que induzem espontaneamente os alunos a comportamentos que parecem com os comportamentos dos matemáticos que criam matemática. Mesmo se não é a mesma expressão matemática, tem que ser o mesmo mecanismo de pensamento, as mesmas preocupações, as mesmas condições. Na concepção didática clássica, são os problemas que têm esse papel. Nós colocamos problemas para as crianças para que eles façam matemática. Mas os problemas para os matemáticos, fazer matemáticas é resolver problemas de matemática. Ora, se com métodos clássicos de ensinamento de texto e com algoritmos matemáticos, como foi fácil, nós conseguimos chegar a esse resultado, com os problemas é muito menos satisfatório, porque o que serve de modelo nos problemas não é a constituição das ideias matemáticas que resolve o problema, mas são os textos matemáticos que resultam dos trabalhos. Portanto, nós iniciamos pelo começo. Nós queremos ensinar aos alunos os textos das matemáticas antes de fazer a prática da matemática, antes deles praticar a construção da matemática. Eu sei que quando a gente ensina o francês, nós damos pequenas continhas, pequenas poesias, isso faz parte do ensino da língua. E eles vão recitando, eles vão assim, Joãozinho, etc., né? Bom, mas não é assim que eles aprenderam a língua. Isso é uma manifestação cultural. Nós não podemos basear o ensino da matemática sobre a aprendizagem das recitações das continhas de crianças. Portanto, o que fazer e como fazer? A aprendizagem clássica consiste em expor o saber e aprender a restituição do texto como resposta às circunstâncias vizinhas. Essa restituição não representa muito bem a atividade matemática. Tudo que se afasta do texto e dos métodos de ensino, educação, é considerado como
mau jeito ou erros. Nós não podemos errar na atividade com os alunos. A atividade matemática real chega a textos por processos muito mais variados que essa similitude. O problema tipo e os problemas e a referência aos problemas típicos envolvem formas de construção de matemática que não são corretas. Nós vamos falar disso mais tarde, que são indevidas. Parecem, mas não é. A atividade matemática real, que leva a esses textos, passa por processo variado, onde a produção de questões de conhecimento novo tem seu preço. São provas, são questões que são importantes, são as respostas, conhecimento e a maneira com que a gente se afasta dos conhecimentos errados, que são a base importante da matemática. Não a recitação dos textos e não os usam muita analogia, mas sobre sua própria responsabilidade. Eles têm uma dúvida, que é a maneira correta de fazer as coisas. E eles terminaram quando eles concluíram dizendo, provando que a ideia é boa. Enquanto que para as crianças a gente mostra analogia para que eles possam entender o que acontece, antes de ele ter a possibilidade de verificar que essa analogia é legítima. Portanto, fazer matemática seria levantar novos problemas, novas perguntas, construir na passagem instrumento de estudo necessário. Esse é o meu projeto. Daí a ideia de ampliar o problema centrado sobre a construção lógica de enunciados matemáticos há uma coisa mais larga, mais ampla da situação, que tem propriedades poéticas que poderiam suscitar um tipo de gênese matemática do conceito. Poderíamos nos centralizar na resposta a dar. A situação está focada nas questões que levanta e na história eventual que podem desenvolver ou que podem iniciar. A poética é a história da história. Isso não quer dizer que nós temos que negligenciar os meios matemáticos, não. Segunda ideia, a coisa antes da palavra e antes da explicação. A coisa antes da palavra e antes da explicação. Tradicionalmente, o conhecimento é introduzido verbalmente pela definição e pela justificação. Se renunciar a essa possibilidade, parece útil estudar os dispositivos onde o sentido poderia se manifestar por decisões antes de ser objeto de formulação e de explicações. Todos os matemáticos são convencidos que eles têm coisas a dizer e eles dizem coisas antes de poder prová-los. Mas eles não fazem nenhuma demonstração, não é legítimo, não aparece nas publicações das matemáticas. Evidentemente, eles se esbarram contra os linguistas, que dizem que não há pensamento sem linguagem. Os dois estão com a razão. Eu fui estudante de linguística também. E eu posso dizer onde estava o quiproquo, né? O pensamento e a linguagem. Não, nada existe se ninguém sabe mostrar. Eu não tenho acesso ao pensamento se não tenho instrumento cultural para expressá-la. Mas o pensamento funciona, apesar de não poder expressá-los. E nós temos convicção assim na matemática e na tipologia também. Bom, eu estava dizendo, examinar uma coisa, explicar essa coisa, justificá-la. E, enfim, definir são atividades secundárias em relação à atividade primária que procuramos utilizar. São facilitadas pela existência prévia do seu objeto na forma de coisas que estão aqui, mesmo que se eu não enxergo, de decisões, de formulações diretas. Portanto, isso daqui vai ser o nervo, uma linha de trabalho. E a segunda é a coisa antes da palavra. Tá? Por que eu faria isso? Por que o aluno procederia assim? Por que o aluno diria isso? Por que razão o aluno faz isso e diz isso? A especificidade das condições dos processos é uma ruptura total com a didática original. A de Comenius, que remonta a 640. Ele ensinava uma coisa preciosa para a civilização e cultura.
a arte de ensinar, independentemente da coisa que a gente quer passar aos alunos, ou ensinar. Isso deu um desenvolvimento fantástico ao ensinamento, à educação, porque bastava aprender o saber e depois você podia ensinar com a diretriz clássica. Bom, eu acredito que chegou a hora de perceber que não é possível, a grosso modo. E não é possível quando a gente quer fazer uma coisa mais precisa e mais eficiente. O ensinamento, a educação, depende da coisa que a gente vai lecionar. Se você não é matemática, você vai ter muita dificuldade em fazer, em entender, em explicar a alguém o funcionamento da matemática. Não basta ter feito para ensiná-lo, mas há condições específicas. Não se descobre a matemática independentemente do objeto de que a gente se fala. Não foi descoberto a álgebra em condições, nas mesmas condições que a geometria. Não tem nada a ver uma com a outra. Descobre-se a matemática quando nós realizamos que há problemas e que temos meios de abordar e de tratar esses problemas. Portanto, as condições de aprendizagem são específicas a cada saber. Esse daqui é a finalidade da formação dos professores. Se eu tenho tantas lições a ensinar que eu acabo de fazer na minha carreira, nunca vou terminar a minha formação. Né? Mas eu não cuido da formação, eu só tento entender como a coisa funciona. É por isso que eu não faço declarações escandalosas. Não. Bom, o processo de conhecimento e de aprendizagem, muito generais e muito particulares, são finalmente muito custoso, muito caro e eficaz. A construção matemática é, por definição, a única que seja legitimamente significante. Por exemplo, a gente diz o que a gente entende, a gente diz ou reproduz verbalmente o que tem sentido, e a gente não diz o que foi combinado que ia dizer. A importância desmedida dada ao ensinamento, aos procedimentos retóricos, como as metáforas ou a analogia, eu já falei, eu vou falar de novo, não só tem finalmente uma eficiência local e passageira, ajuda a ensinar alguma coisa de precisa em um momento dado. E mais globalmente, não funciona tão bem assim. A mesma coisa acontece na decomposição formal, ou seja, o racional, quando ela faz desaparecer a lógica e a função do conceito. Aprender o B e o A para fazer ba, para fazer dizer ba ou barco, é uma falsa racionalidade. Eu não vou entrar nesses detalhes. A questão geral da teoria das situações é, portanto, por que os alunos dariam a resposta esperada? O que justifica, o que dá um sentido conveniente ao que eles vão dizer, né? Isso me interessa muito mais. Eu prefiro que os alunos erram e pensam certo do que dizer certo e pensar errado. Né? Eu vou lhe dar alguns exemplos disso daqui. A questão generatriz da teoria da situação é, portanto, esta. Por que os alunos dariam sempre a resposta esperada? Por quê? Por que razão? E se eu não tenho justificativa, então eu não tenho razões de escolher essa solução mais do que outra. Havia muito conveniente nessa escolha que eu ofereci. Né? O sentido dos conceitos matemáticos varia conforme as condições de sua mobilização. Os matemáticos gostam de dizer que o pensamento matemático só tem um único sentido para todos, do primário até a universidade. O teorema de Pitágoras é o teorema de Pitágoras. Não se pode interpretar. Ela é porque é. Na sua ideia é assim. Eu digo eles, mas eu também faço parte daqueles matemáticos a que eu estou me referindo. Bom, admitimos alguma coisa que é difícil. A ideia que as matemáticas mudam conforme o contexto parece chocante para os próprios matemáticos.
nós resolvemos estudar essas manifestações para poder estudá-las e entendê-las. E esse fenômeno foi estudado depois nas transposições matemáticas. Esse conceito é muito pouco conhecido, mal utilizado também. Nós chamamos de transposição, é uma transformação que os professores aplicam a matemática para poder lecioná-las. E os matemáticos interpretam que é uma degradação da matemática para as crianças, para aproximá-las das crianças. É um fenômeno. Você pega qualquer conhecimento matemático usado numa pequena sociedade de matemática, não pesquisador, né? Você pega o mesmo teorema e você observa como funciona numa sociedade maior de matemáticos ou não, não é nada igual, nada igual. Ele mudou. O ambiente muda a significação dos conhecimentos matemáticos. Nós adaptamos essas condições às condições de funcionamento, apesar de tudo, apesar da nossa vontade de respeitar o sentido universal, o igual. É um fato de natureza, não é uma decisão do professor, é um fato. E mostramos isso daqui, analisando a história da matemática. A organização matemática dos matemáticos não é fatalmente a melhor para a aprendizagem, né? E estamos aqui entre matemáticos, porque o trabalho de matemático que estabeleceu um resultado e que redige o texto que ele vai colocar à disposição dos seus colegas, por exemplo, um artigo, uma crônica padrão, um artigo padrão, o que ele vai depositar no arquivo X ou no outro arquivo. Esse trabalho aqui será um trabalho de natureza didática. Ele tem a obrigação de transformar, de redizer, de representar o que ele ajudou para encontrar, para pesquisar. E ele está querendo fazer uma coisa que será compreensível pelos outros. Não, demorou 2 anos para traduzir a demonstração de Bryce, de Terland, a uso dos matemáticos americanos. Foi correto no Perelman. Era ininteligível para os outros, mas para ele era tudo claro. Porque faltava o contexto. Portanto, 80% do trabalho matemático é um trabalho didático, de natureza didática, reorganizar seus conceitos e torná-los legíveis, inteligíveis no ambiente, no meio ambiente da sociedade matemática em que eles evoluem. E aqui, ninguém mais do que eles sabe que significação dar e como fazer. Mas isso não quer dizer que há uma única maneira de proceder, né? Não. Essa atividade didática dos matemáticos foi um dos nossos objetos de estudos. Se quisermos simular a atividade matemática, temos que observar como funciona. Portanto, a organização da matemática, como os matemáticos fazem para comunicar a matemática aos seus colegas ou aos professores avançados, que são seus alunos, mas não é a melhor adaptada para todas as coisas. Ela se impõe unicamente porque, culturalmente, tem que ser aquela que vai dar resultado, o que foi o resultado dos matemáticos e nós não podemos produzir na escola uma cultura diferente. A matemática exige uma cultura que fala a mesma língua. Portanto, a liberdade didática, a montante, é muito reduzida. A montante tem que ensinar a cultura matemática de hoje, que é muito mal adaptada. Temos que ver a quem nós dirigimos. Eu sou partidário daqueles que estavam brigando com o esoterismo da matemática. Todo aquele movimento, todas aquelas pessoas que participaram desse movimento, o Biratão vai estar de acordo comigo, inclusive, tinham o objeto de tornar a matemática acessível a toda a população, fazer da matemática uma cultura popular. Descobrir que não era possível naturalmente é desesperador. Quando eu encontrei essa revelação, eu vi o caráter escandaloso do que eu estava fazendo. Eu tinha que aceitar que eu tinha que negociar para pertencer à mesma cultura. Eu tenho que imaginar várias posturas em relação a essa cultura. Ao longo do meu trabalho, eu acreditei em coisas
em que eu tive que renunciar depois de ter refletido e depois do resultado das minhas reflexões e pesquisas. Isso foi o meu caminhamento. Terceiro inconveniente, esse tipo de problema. Não era nada, eu era um professor que tinha feito estudos de matemática, professor de primário, que não tinha concluído a universidade. Né? Que eu podia, qual podia ser os problemas que eu estava sentindo no sistema que não tinha lugar na organização das disciplinas, porque ainda não há lugar na cabeça de vários intelectuais para uma ciência do didático. Isso vai ser o objeto de tudo que eu vou apresentar a vocês. Por que, como e por que existe? Mas em duas palavras. Era assim, a distribuição, a organização do Auguste Comte para os ramos da ciência não percebia os fenômenos de didática. E a gente ainda percebemos os mal. A psicologia não pode cuidar do estudo dos dispositivos. Quando eu falo de Piaget, eu fiquei surpreso. Eu sabia muitas outras maneiras de fazer o que o Piaget preconizava. Ele dizia que era isto a natureza da matemática, Piaget, porque ele tinha aprendido as matemáticas com Gonçalves, um matemático que me influenciou também. No trem de Genebra até a Lausanne, é uma distância bem curta, viu? 30 quilômetros. E isso daqui, ele baseou seus trabalhos numa coisa que é rápido de entender, né? E o que eu não gostava do Piaget era a sua relação com a matemática. Ele não tem o direito de questionar a ciência matemática, ele não é matemático. Ele tem que aprender as matemáticas como foram apresentadas para ele. Se eu quiser mudar as condições ou entender melhor, eu devo interrogar a matéria. É a partir da matemática que eu posso fazer isso aqui, e não a partir de outra coisa. É a consequência lógica do que é lógico. Nenhuma das ciências que eu estou falando, psicologia e pedagogia, todos os candidatos a dizer alguma coisa sobre a ciência da matemática retoma por sua conta a possibilidade de observar os fatos das declarações sobre um dispositivo do ensinamento. A psicologia da criança é assim, a sociologia será assim, o fenômeno só assim, os homens e as mulheres. O professor não pode mudar uma mulher para um homem se houver fenômenos do ensino, da educação ligada à percepção sexista das coisas, é um fenômeno que deve ser estudado. Não é um fenômeno sociológico. E a gente deve encontrar a conversão didática desse fenômeno. Eu não posso mudar o sexo das pessoas. Portanto, eu devo entender por que meio se traduz essa coisa. É como descobrir que os pobres têm a tuberculose muito mais que os ricos. É muito bom, mas isso não explica por quê. Isso não explica como a doença chega. Temos que fazer uma conversão. E, ora, toda a ciência que eu falei utiliza conversões evidentes que acontecem na cabeça das crianças, o conhecimento. É evidente que o ensino está na cabeça dos professores. Não? Mas não é assim. Eu duvidei, eu levantei a dúvida sobre tudo isso. E eu falei, esse objeto não existe. Portanto, eu protestei. Eu fiz três teses. A primeira tese era uma de psicologia. Eu apresentei a psicologia, mas não era... A segunda eu era de estatística. Eu fui estatístico. E eu fiz um pequeno trabalho que eu defendi mas é didática. Bom. Eu tinha dois chefes de tese, dois diretores de tese, o diretor para a estatística, eu ia dizer estatística, método bayesiano, e ele me deu para estudar as estatísticas, os métodos mais fiduciários, né? Eu não tinha muita coisa para fazer no meu trabalho. E eu tinha outro chefe de tese, Paul-Louis Anquin, a quem eu apresentei o processo político que eu apresentei agora há pouco. Ele achou muito bom, ele aceitou a tese na matemática, ele. Eu falei,
Muito bem. Qual é o valor da minha tese de matemática? Ele respondeu, não é bom. Não é bom. Para a matemática não é bom. Não, é uma tese. Mas eu não preciso ter uma tese ruim em matemática, dizer, eu não apresento uma tese que matemáticos vão achar ridículos. Isso vai me enfraquecer junto a meus pequenos resultados estatísticos, pode ser que passam ainda, mas a tese, bom, eu esperei, portanto, ver o reconhecimento pelo trabalho que eu fazia e não por outra coisa. Mas eu queria falar com o laço das matemáticas, porque eu quis que a didática esteja dentro da matemática. Isso daqui me custou muito críticas na minha vida e eu fiz questão. É muito mais fácil ter trabalhar na ciência da educação, mas na educação da matemática foi difícil. Bom, vamos agora observar uma situação matemática elementar, essa situação, tá? Para tentar ver, antes que eu faça o curso sobre a transformação dos enunciados matemáticos em situação, que objetivo estamos perseguindo, que situação? Essa situação matemática foi produzida e reproduzida várias vezes, com alunos de 10 a 12 anos. Eu peço àqueles que a conheçam que eles me perdoam voltar a coisas batidas e rebatidas. Não tenho muito interesse no recorrente ordinário da matemática, mas pode ser muito útil para iniciar os alunos a raciocínio matemático. Eu vou dar 2 exemplos de situação deste tipo. E para lhes dar uma ideia do funcionamento das hipóteses, das provas e dos teoremas. Nesse sentido, constitui uma verdadeira e viva lição de epistemologia para crianças. E para nós também, com certeza. Muito foi utilizado para explicar o beabá da teoria da situação matemática e para mostrar como a noção clássica podia ser enriquecida através de uma iniciação que convém à resolução dos problemas e à atividade matemática. Bom, o jogo chama-se Quem vai dizer 20? Quem dirá 20? Tá? Joga-se com 2 jogadores. O primeiro jogador diz 1 ou 2. E ele escolhe 1 ou 2. O segundo jogador tem direito a acrescentar 1 ou 2 ao que o primeiro falou. E vai continuar assim. Cada um vai acrescentar 1 ou 2. E um pode dizer 20. O primeiro que acaba dizendo 20 ganhou. Ganhou. Esse é um exemplo. É um exemplo de jogo. Na classe, o professor está na lousa, alguém quer brincar comigo, a criança vem, passa na lousa, o que é que você escolhe? 1 ou 2? A criança fala 1. O outro jogador diz 3, acrescentando 2. A criança diz 4. O professor, 6. A criança vai 8. Bom, então vocês entenderam, né? Você, Cristiana, vai me substituir. Vai, pega meu lugar. É o espetáculo da primeira parte do jogo. E um dos dois fala 17, 18, e o último conclui com 20. O jogador B venceu. É ao momento em que aquele que vai perder, o outro falou 17, né? Aquele que vai perder vê que não há mais possibilidade para ganhar. Aquele que falou 17, o falou por acaso. Foi o caso hoje, mas foi para crianças, as crianças falaram 17, mas aquele que está à frente do número 17, ele reflete, ele fala que ele deveria ter falado, era bom, porque é bom ter falado 17, porque o outro não poderia ganhar. Muitas vezes no caso na matemática, né? Quando a gente erra, que a gente encontra a razão pela qual a gente errou e que a gente entende a regra do jogo, né? Verdadeira. A lição é composta da maneira seguinte. Durante 4 jogos,
alunos brincam contra seus vizinhos durante 10 minutos, entre si, 10 minutos entre si. Depois de 4 jogos individuais, nós sabemos que as crianças já entenderam que quem falar 17 já ganhou, né? Então paramos no meio, né? Mas depois os alunos brincam de equipe contra equipe. Aqueles de direita vocês vão enfrentar aquela turma da esquerda. E o jogo de equipe contra equipe vai ter um aluno que vai representando uma equipe e o outro aluno que vai representar a outra equipe. A terceira parte do jogo será o jogo da descoberta, ou seja, um tipo de concurso de teorema. Vamos fazer isso daqui, bastante concurso de teorema, onde eles vão tentar dizer coisas que os outros vão tentar provar que está errado. Isso são as 4 partes da lição. O vocabulário desta situação, o que vai acontecer é que é uma lição, uma aula, mas o que eu estou descrevendo é uma situação. O que é uma situação? Uma situação é uma coisa que há posições, as posições são os números de 1 até 20, há estados, o estado da situação é o jogador A, jogo 14. Uma regra de ação, nós temos a possibilidade de acrescentar 2, tem 2 atores, tem um desafio, você vai ganhar bastante se você vencer, e o desafio é ganhar, vencer, né? Só. E tem partidos, tem equipes, e tem jogos, tem jogos, inicia e conclusão, e tem estratégias, boas ou ruins. E as táticas, que são táticas locais. Aquele que entendeu que precisava dizer 17 e que tenta chegar ao 17, ele tem uma tática, tá? Se é o vocabulário das situações, né? Partida, estratégia, isso supõe que a gente se mobiliza em termos matemáticos, com termos matemáticos. O esquema da ação é uma coisa banal, há um atuando. Eu digo actante, mas é atuando. O atuador intervém, ele age no meio, né? Não há meio, nós não vimos, mas o meio é o que está sendo escrito, o que está sendo sucessivamente escrito, é sobre o que a gente age. O meio é o que vocês faz atuar. O meio não é um meio amorfo, o meio é o outro. É o outro que brinca também e que cria problemas a vocês. O outro faz parte do meio ambiente. E ele impõe situações que você não tinha pensado antes. O meio é o antagonismo do atuando. E que está sendo informado e que, ao mesmo tempo, tem que tomar uma decisão nova para tentar vencer o jogo. Isso é a situação de ação. O que o atuando faz se manifesta através de uma decisão. Ele não tem nada a dizer, ele não tem nada a explicar, ele escolhe, ele toma uma decisão, ninguém pergunta por que isso, por que aquilo, por que você optou. Quem sabe ele poderia raciocinar e explicar por quê. O que me interessa são as situações em que é tomada uma decisão sem ter capacidade total de dizer por quê e como que surgiu essa decisão na sua mente. Bom, e depois eu vou mostrar uma pequena parte. É o estudo dessa parte da situação, né? O que temos que estudar? Eu vou tentar estudar a aparição de um teorema no comportamento dos alunos. Isso que me interessa. Quando os alunos terão entendido que o 17 é a chave. Quando eles vão entender que tem que jogar 20. Será que eles vão encontrar os alunos que têm que brincar de uma certa maneira, com uma estratégia? Eu quero estudar esta parte do jogo. E, portanto, nós desenvolvemos estudos a priori. Ou seja, formalizamos o jogo e observamos modelos de estratégia, modelos de aprendizagem, para justamente observar o que estava acontecendo durante o jogo. E esses estudos foram experimentais, com simulações em primeiro lugar e depois experimentais em segundo lugar. Fizemos uma experimental com uma corrida a 7, a mesma regra de jogo, mas até 7. E fizemos com crianças contra crianças e crianças contra o sistema que age corretamente, para ver como as crianças estavam aprendendo a jogar e a vencer o jogo, a ganhar. Que dia 20
foi estudado em 60 classes. 60 professores fizeram lições na classe, deram essa aula em classe. E observamos os alunos. Os resultados dessa observação foi que teoremas em atos aparecem na ordem 20, em terceira parte, quando todo mundo joga 20. Na segunda, ninguém, não todo mundo, mas terceira, todo mundo. Os teoremas aparecem na ordem 20, 17, 14, 11 e 8. Vamos ver em que classificação. Nesta ordem mesmo aparece. O aluno que aprende é aquele que perdeu. O aluno que ganhou não entendeu. A velocidade de aparição dos teoremas vai diminuindo. Ah, que coisa! A gente esperava uma aceleração. Com a recorrência, quando a pessoa entendeu que tem que falar o 17, ele volta para a corrida, até a corrida final é 17. E quando ele vai dizer 14, ele vai de novo entender que ele vai fazer um teorema, ele vai generalizar novamente suas estratégias, suas respostas. Não, isso não é verdade. Mas as crianças estão indecisas, mesmo se pensam que é assim que deve se jogar, eles estão menos seguros de si. E eles vão errar e gradativamente a velocidade de aprendizagem decresce. A velocidade de descoberta vai descrescendo, vai se afrouxando. Eu tenho dois feedbacks e os dois não concordam. Ela tem razão. É aquele que está mais em posição menos avantajosa que tem razão. Bom, unicamente os dois primeiros são explicitáveis. Eles podem explicar. Quando um grande número de crianças estava brincando com o teorema 8 e 11, não podíamos dizer que precisava jogar 8 e 11. Os únicos teoremas que explicitavam eram 17 e 20. O que fazer para jogar 17 ou 20? E antes temos que jogar 17 para ter certeza de ganhar. Essa parte do jogo, essa situação, permite a aparição de teoremas implícitos. Mas a formulação, ninguém pode dizer nada. E esses teoremas, a partir da 25ª partida, se não são formulados, esses teoremas vão sumindo, desaparecendo das decisões em si. Eles não atuam mais na estratégia que é brincar. Eles dizem qualquer coisa para ver o resultado. O processo de descoberto, nós percebemos que ele esbarra numa ideia, numa revolta das crianças que fala, a primeira vez a gente pode escolher o que a gente quer dizer à criança. E gradativamente, numa escola obrigatória, as crianças vivem isso daqui de maneira negativa. Tudo bem, vocês estão acompanhando? Não é sempre uma liberação de aprender que nós não temos o direito de dizer que 4 e 3 dá 18. Bom, nenhum modelo teórico de estímulo de resposta para a aquisição, para a aprendizagem das crianças, para a corrida de 7. Nós vimos que isso funcionava para as crianças, mas para a corrida de 20, nenhuma. Nada, nenhum teorema converge, como a gente poderia acreditar, com os modelos de aprendizagem behaviorista. Né? E por quê? Então, vamos observar por quê. Esse daqui é uma curva. São os pontos que mostram pequenos triângulos verdes, se vocês enxergam. Nesse eixo, eu tenho os números, a classificação da partida. E aqui em cima há o teorema que está aparecendo. E tem um ponto que está aparecendo quando há um número significativo de crianças que joga esse número contra as duas outras alternativas. E para dizer que as crianças vão dizer 11 mais do que outro número,
eles têm que dizer 11 quando a criança anterior falou 9, e melhor do que diz 10, e aqueles que dizem 10 são muito mais numerosos do que aqueles que dizem 11 e 12. Olha, se ele escolher esse 11, eu chamo isso da aparição de teoremas atuantes. E isso se torna significativo. E quanto tempo fica significativo esse teorema? Você vai ver essa curva maravilhosa. Ela faz assim, ela vai assim. Ela faz assim essa curva, ela sobe, aqui tem o teorema 14, você diz 14, aqui você diz 11, aqui tem um pequeno pico de 8 aparece, jogado a 5% e depois cai, e depois sobe. O teorema 11 se mantém até 25ª partida. Até a 30ª partida é a última aparição do 11, o 14 desaparece e não tem mais nenhum outro teorema. O conhecimento, portanto, que não é reconhecido por um sistema de conhecimento de referência, eu vou utilizar meu vocabulário latino, né? Eu vou chamar conhecimento a relação que a gente tem com os objetos. Eu conheço minha tia, eu conheço minha máquina, mas eu não sei. E eu vou dizer saber para os saberes de referência, a cultura. O saber é o saber da cultura. O saber é estabelecido pela sociedade. É o que a gente sabe. Não são os conhecimentos, né? Conhecimento em latim, conoscere, de latim, o que nasce com. Conhecer é o que nasce com. Conoscere. O conhecimento vem com o nascimento, tá? Os saberes são o sabor dos conhecimentos. Pronto. É o saber seguro. É o conhecimento sobre o conhecimento, o saber, tá? Bom, então, os conhecimentos são o que se manifesta pela decisão das crianças, mas o saber é o que eu chamo de teorema, é a realização de que, a comprovação de alguma coisa é certa, tá? Por enquanto, eu peço que você lembre essas duas distinções. Duas formas. Conhecimento, que é o que é manifestado pelas reações das pessoas, e o saber é o que eles podem aprender de suas ações graças à sua própria cultura. Nós entendemos como as crianças estavam procurando, né? Você vê aparecer teoremas, que são esses quadradinhos aqui, e os pontos pretos são onde acrescemos 2, os pontos brancos é acrescer 1, e quando a linha está cheia, não tem mais nada. Por exemplo, na terceira partida, é significativo que as crianças acrescentaram 2. Mas nessa partida, ninguém acrescenta 1. Nunca. Por quê? Nessa partida, poucas escolhas. Alguns 1, alguns acrescentam 2. Aqui, escolhas corretas. Se a zona de pesquisa acrescentamos 2 até o momento em que a gente procura o que devemos procurar. E a pesquisa está saindo para uma faixa de 7. Isso faz parte da psicologia. Esse daqui recua. Na medida que a gente pensa, a gente se preocupa do que você vai jogar, do número que você vai avançar, vai dizer. Isso é uma observação sobre a maneira de analisar, para como fazer as pessoas para resolver o problema. Eu não vou dar outro exemplo. Agora, a segunda fase. A segunda fase vai ser um jogo de comunicação entre duas equipes. Por que comunicação? Não é entre as equipes. A equipe se reúne e vai dizer o que vamos brincar. E um vai ser designado para representar a equipe. O número 3 é Yves, e ele vai se apresentar para brincar. Ele representa a equipe. Entre duas partidas, eles vão discutir o que vão fazer. Isso daqui foi feito para tentar que eles expressem a maneira que vão jogar. Foi uma maneira de formular, né? E aqui, se você faz assim, faz assado, acrescenta 2, acrescenta 1, ele vai jogar,
E depois, quando ele vai voltar, o representante da classe, ele será criticado porque não jogou bem, etc. Haverá uma discussão. É a fase de formulação. O objeto da pesquisa é saber se a formulação ajudou a compreensão. Se as crianças, depois dessa fase, houve mais crianças que sabiam brincar, que sabiam fazer o jogo. Se a comunicação ajudou, adiantou no entendimento do teorema, tá? Catástrofe. Observamos formulações, vimos coisas que progrediram, mas nenhuma coisa decisiva, nem mesmo para o teorema 17. A regra dos debates entre as crianças atua em outros critérios do que critérios de verdade. E tem algum que entendeu tudo e que quer explicar aos outros, ele se desespera, não consegue explicar nada. E quando você não é compreendido que você tem a verdade, que você não consiga passá-lo para os seus colegas, é horrível, é uma solidão terrível, diz ele. Bom, eu estou brincando, né? Mas isso numa classe, quando você questiona, quando você pergunta e diz, questionar a verdade, quando você tira a palavra do mestre, você vê todas as reações dos alunos de utilização, de defesa, contra a palavra, contra a palavra de X, contra a verdade. Tem uma formulação sozinha. Faz falar, faz discutir, formular. Bom, eu vou dar conclusões que nunca foram ditas sobre a observação de uma lição, uma aula. Uma única aula durante 25 anos foi observada uma vez por semana, conjunto com comentários por nós, e foi muito rico. Tá. Portanto, há um terceiro jogo. O esquema da formulação, você vai entendê-lo, nós tratamos de cuidar do que fizemos no primeiro nível, na ação. Houve uma ação, é uma coisa oval embaixo. Aqui era a ação. Nós atuamos. Na situação formulação, nós estamos falando do que aconteceu durante o jogo, durante a partida. Há várias experiências, um debate sobre o jogo. E aqui há um emissor que diz que sabe alguma coisa. Que acredita que sabe alguma coisa, que tem uma informação, e tem um receptor que é suposto ter necessidade dessa informação. Aqueles que vai sair, pede para representar a classe, pede aos seus amigos o que eu vou fazer. E o emissor dá uma informação e ele vai precisar dessa informação. Se o receptor conhece a resposta, ele não precisaria ouvir os outros alunos. Portanto, o que eles se dizem entre si quando há comunicação não tem interesse, não tem efeito, é outra coisa. E o receptor deve precisar dessa informação para atuar, para agir. Mas os emissores não podem agir. Por que faria isto? Por que o emissor diz a verdade? Ele precisa ter necessidade que o outro entenda que o emissor precisa. Tem a precisão de comunicar para esse receptor uma informação que vai permitir ao receptor fazer o que ele, emissor, deseja que seja feito. Mas que ele, o emissor, não pode fazer por si só. Porque se ele pode fazer, ele vai dizer qualquer coisa e não vai ter mais sentido. Eu traduzi tudo. Cada vez temos que estudar as condições que vai fazer com que o que vamos fazer vai ter o sentido que a gente quer. Cada vez a gente tem que analisar. E encontramos muitas situações bem precisas, bem informadas, em que as crianças estão brincando a um outro jogo que é aquele que foi suscitado, que foi proposto. Tem um que não gosta de cooperar com aquele. Eu vou brincar, mas eu vou te fazer errar. E é assim que acontece às vezes. Portanto, temos que analisar a que as crianças estão brincando. A teoria... A análise em termos de situação não é o objeto de engenharia, é um instrumento de interpretação do que acontece na classe. Eu vejo algo e eu me questiono por que está indo melhor. Então, eu tenho que interpretar em que sistema isso tem sentido para interpretar o que está acontecendo. Meu professor Christian Metz era um sociólogo que fazia a semiologia da imagem do cinema. Como fazia? Para dar um sentido a uma sequência.
de cinema. Não é reencontrar a montagem do autor, não. O que significa, qual é o sentido que pode ter essa coisa, como fazer. E assim, é isso que me deu os elementos para fazer a observação da classe. Bom, estamos na situação de formulação. Agora, a situação de validação. Vamos chamar isso o jogo da descoberta. Tem uma situação cujo objeto é fazer formular os teoremas ativos, em ato, de ato. Né? Duas equipes estão se enfrentando para estabelecer uma estratégia sobre uma coisa. Como fazer, então? Eles refletem como fazer. O professor só dá as regras na medida do necessário. Ele diz, um grupo vai propor uma coisa que ele acredita que seja verdade. E os outros vão questionar se concordam com essa verdade ou não. Se concordam com essa verdade, muito bom. O proponente marca um ponto. Tem os proponentes e os oponentes. O papel muda de cada partida. Né? Aquele que propõe é proponente e o outro é oponente. Mas se o oponente faz uma declaração, ela se torna uma proposta para o primeiro. Portanto, o papel de oponente e proponente não é imutável. Ele pode variar. Bom, uma equipe, um grupo diz, nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que fazer. Portanto, eles não têm a ousadia de dizer, tem que jogar 20. Eles dizem, tem que jogar 17. Claro que descobrimos, todo mundo sabe isso daqui. Então, o teorema sai na louça e todo mundo ganha um ponto. Mas o que eles queriam dizer através disso? Um disse assim, temos que jogar 14. Bom, então a equipe A falou, temos que jogar 14. E o jogo é dizer se é verdade ou não. Ora, tem crianças que não têm certeza que tem que se jogar 14 para vencer. Eles jogaram, mas não têm certeza que isso dá resultado. E, de repente, eles procuram a razão de não jogar 14. Eu joguei 14 e eu perdi, diz um. Então, isso não é nada certo. Às 17 acontece. O que o oponente deve fazer para se opor? 3 meios. Ele tem 3 escolhas. Em primeiro lugar, ele pode provar que o que foi dito está errado. E como provar? Dando um contra-exemplo. O que é um contra-exemplo? Um contra-exemplo é o caso em que podemos vencer, mesmo se não for dito o que o outro diz de jogar. Se eu digo que tem que jogar 18, eu posso ganhar. Se o outro dá 19, mas se eu digo 18, o outro vai dizer 20. Portanto, eu estou errada. Então, damos a ideia do contra-exemplo. Portanto, vocês podem dar um contra-exemplo para sustentar. Vocês podem encontrar esse contra-exemplo do que já foi jogado. Ou você pode desafiar o adversário. Se você falou que podia jogar 18, então joga 18 e você vai ver o resultado. Bom, provar, tem que provar. Segundo método, provar. Bom, e se eu digo alguma coisa certa? Caso os outros atacam sua proposta, e se você tem certeza de poder provar, por que tem que jogar o que você falou, você espera. Se ele sabe retrucar e comprovando que não há como jogar de outra maneira, você ganha 10 pontos. Não. Por que foi comprovado? A regra do jogo parece um pouco difícil, mas as professoras e professores hábeis manipulavam isso muito bem. Eles entendiam que tinha que ganhar e os golpes eles aplicavam. Eles entenderam que havia que formular razões e sustentar. Explicar, dar contra-exemplo, fazer um raciocínio ou desafiar. Isso é o jeito de jogar, de atuar na classe. Né? De qualquer modo,
As regras serão aprendidas pela prática, serão aprendidas pela prática. Ela não vai fazer o que eu estou fazendo agora. Ela faz as crianças brincar e depois ela anuncia, e depois mas ela não diz o que está errado, o que está verdadeiro. Bom, então eu vou lhe dar um desenvolvimento. Eu vou lhe dizer o que é útil para ganhar. Tem muitas coisas verdadeiras. O aluno A, nós temos certeza de ganhar se podemos dizer 17. Isso é que a gente queria dizer, o aluno B. Outro aluno B. Mas eu não concordo, uma vez a gente jogou 17, a gente não ganhou. Eu posso jogar 17 também e perder, se eu quiser, diz o aluno. O aluno... Então, o que dizer? Bom, isso daqui não tem a forma de um teorema habitual, porque trata-se de declarações, podemos fazer, não podemos fazer. Quem diz isso, faz isso. Bom, mas, entretanto, o aluno de B, nós quatro não estamos de acordo com o restante da equipe, nós estamos questionando o teorema. O professor, vocês querem obrigar os A a jogar iniciando por 17? Não, diz o aluno. Não, nós queremos iniciar uma demonstração. Os outros alunos do B, não, é certeza, temos que jogar 17. Nós temos que aceitar, senão eles que vão marcar pontos, eles vão ganhar. Será que vale a pena discutir ou não? Bom, essa é a questão. Essas lições, e tem outras lições desse tipo, são uma iniciação à regra do debate. E elas ultrapassam o objetivo da matemática. Elas permitem para as crianças se acostumar ao que devemos fazer quando a gente tem uma discussão com as pessoas. E, pelo menos, serve de modelo conveniente ou correto para uma discussão matemática. Eu ia dizer uma discussão honesta. Eu ia dizer uma discussão de onde se tira retórica, de onde se retira os ardis, de onde se retira tudo. É uma divisão entre a demonstração e a retórica. É uma fase essencial para a passagem à matemática. Então, esse é o esquema da situação de prova, de comprovação. Vocês estão vendo que eu pergunto a você, é uma situação de comunicação porque alguém fala alguma coisa a uma outra pessoa. É uma comunicação, sim. Mas isso pode ser reduzido a uma situação de comunicação? Não. Portanto, é verdade que a gente cuida do mesmo objeto, é o meio dos jogos que fizemos, mas a gente trata desse meio cuidando de tratar de considerando os dois parceiros. Os dois parceiros têm que ter as mesmas informações. O que é contrário à comunicação de informação. Os dois parceiros devem conhecer os mesmos fatos. Se um sabe coisa que o outro não sabe, não há debate. Bom, essa é a diferença entre uma situação de comunicação ou não. O proponente e o oponente têm as mesmas informações. E o que vão intercambiar são opiniões e provas para estabelecer um enunciado sobre o meio. Nós vamos fabricar um saber relativo ao meio. Durante a lição dura 1 hora. No final, os alunos conhecem os números ganhadores. E a maioria das crianças são capazes de fazer o raciocínio até o fim. Temos que jogar 2 porque eles explicam. Eles vão desenrolar no bom sentido os argumentos. Observamos o engajamento muito forte dos alunos em cada uma das fases. Um grande número de palavras, de contestação, de exemplo, de contra-exemplo, de desafio e de volta atrás. Ousar dizer uma coisa já é difícil. Ousar dizer e se retrair e fazer isso daqui dignamente é muito importante para aprender as matemáticas. Se a gente transforma cada fórmula de matemática no critério para conhecer os bobos e os inteligentes, nós não vamos ir muito longe no ensino da matemática. A gente só faz matemática utilizando operações duvidosas, hipóteses assim que a gente não sabe se está verdadeiro ou falso. Manipulando tudo isso daqui,
e não só declarações de verdade. Vocês estão vendo a nuance com o trabalho do professor, que tem que dizer a verdade, tem que aceitar só a verdade na classe e denigrar e não dar lugar para qualquer erro. E até culpabiliza o erro, até enclausura o erro. Aqui é o contrário. Nós temos que errar para descobrir. Não é a palavra para qualquer coisa, mas se não é pertinente, se a palavra não é adequada, a gente percebe que estamos assim em posição falsa. E a gente retira o que a gente falou com dignidade, sim. Tudo certo? A principal dificuldade para o professor é distribuir a palavra em função do desenvolver do debate e não em função dos argumentos e das conclusões. O professor tem que ser neutro, ele tem que ser o árbitro nesse negócio. E, portanto, ele trata de prosseguir uma finalidade didática. Sua finalidade é que as crianças progridem na realidade. Os alunos aprendem as regras da argumentação, ao escuto do outro, a tomada da palavra regulada, o conhecimento do Estado, que é discutido, e a articulação das declarações. É isso que os alunos aprendem. Também aprendem a detectar e a descartar os argumentos retóricos, não lógicos, ou seja, os ardis para ter razão, eles são assim, muito assim. Eles fazem com um pequeno sorriso, mas eles fazem algumas coisas que são duvidosas, honestamente duvidosas. Eles fazem alguns ardis, ao lado do raciocínio, tem todas as artimanhas que eles podem inventar. Isso daqui não tem vez. Isso daqui eles aprendem que não tem vez e que deve ser regulado e temperado. Se o professor não quiser que isso volta contra ele, tá? Nas 60 classes que eu falei, não obrigamos os professores a fazer o que tínhamos previsto. Nós oferecemos um esquema e perguntamos se tinha alguma outra proposta. E tem outra proposta para atuar. E tem alguns que interpretaram classicamente dessa lição. Ou seja, eles tentaram ensinar aos alunos o que a gente tinha recomendado. Nós nunca publicamos os resultados do que percebemos, é muito bom. Foi uma boa iniciativa. Na estratégia, houve uma estratégia aberta, porque isso parece positivo ser aberto, mas isso depende. Eu não sou a favor de nada, eu não tenho religião de nada na minha profissão, eu estou pronta a duvidar de tudo e acreditar tudo. E a regra é que podemos ter convicções em pedagogia e que tudo era discutível, tudo era o sujeito à discussão pelo grupo. A gente aceita o que quem se defende. E se não tinha relação ao que a gente estava fazendo, a gente retirava. A estratégia era aberta, 5 classes sem aluno, com uma estratégia fechada, não há formulação, não há avaliação, há um controle rápido, a descoberta é redigida pelo professor, que formula as explicações por si só. E é uma coisa clássica. E observamos o que estava acontecendo. Nós fizemos pesquisa para ver, acompanhar, né? O que estava ainda continuando atuando, né? Eu não vou dar detalhes, vocês vão encontrar, lendo o texto no sítio, né? É muito simples, os resultados vocês vão encontrá-los. E vocês vão ver se havia diferença entre essas duas classes, e que diferença. Para ganhar tempo, eu deixo você consultar o site, né? Você vai me dizer, mas de que serviu para as crianças o que você está explicando? Isso é um lugar no currículo escolar. As crianças dessas classes, 10, 11 anos, sabem já fazer divisões, que já foram aprendidas desde os primeiros anos, né? E se nós quisermos revisar as divisões, eles vão refazer o que eles foram ensinados. E o que não sabem mesmo fazer divisões, não tem nenhuma oportunidade de reentender essa divisão que foi mal dominada, mal integrada. Portanto, nós fizemos mesa rasa, viramos a mesa e resolvemos introduzir a divisão.
através de um outro tipo de problema, que é a pesquisa do resto na divisão. O que resta é que as crianças associam a divisão à partilha. A imagem da partilha não se aplica de uma maneira simples aos racionais, ou em outras situações. Nós chamamos isso de divisões, são operações matemáticas diferentes. E tudo tem um nome de divisão. Portanto, nós vamos reinventar, fazer descobrir a maneira de fazer divisão às crianças a partir disto. Eu espero que aqueles que são matemáticos se questionaram, dessa corrida de 20, os matemáticos se questionaram. Por quê? Eu acredito que todos vocês reconheceram a pesquisa de uma classe módulo 3, 3 do número 20, né? Bom, nós falamos para as crianças, vocês sabem onde eu quero chegar, né? Vamos dizer para as crianças, nós vamos brincar de quem vai dizer 25 dessa vez, ou quem vai dizer 29, ou quem vai dizer 30. Aqui, você não pode copiar o que foi feito com a corrida de 20, mas temos que retomar o raciocínio desde o início. 5 minutos depois do início da partida, em quem dirá 25, a maioria das crianças pediu para parar o jogo a 2, porque eles já tinham encontrado a solução. Eles falaram, basta colocar 1 e depois ir para o 33. Nós fomos maravilhados por essa resposta e nós não podemos acreditar que uma golondrina, uma andorinha faz a primavera, não é. Mas rapidamente as crianças têm que raciocinar, parar, encontrar os números. Portanto, nós passamos para a corrida de 29. A corrida de 30 foi uma corrida de sorte, porque é o primeiro que pega a boa sequência que leva, que ganha. Mesmo jogo. Quem dirá 3, acrescentando 3 ou 4, né? O que quiser, acrescentando 3, 4 ou 5 que quiser. E depois a gente diz a ela, rapidamente isso ocupa 2 aulas, nada mais. Houve atividades, muitas vezes. Portanto, vamos dizer às crianças, a corrida é a corrida de 950.093 com passo de 562, por exemplo. Então, vamos ter que retirar 563 à medida do possível nesse número astronômico. Ou seja, nós temos que procurar o resto da divisão. Eles não estão enxergando a divisão. Eles querem subtrair o número de vezes útil para reencontrar os números naturais. Né? E como as crianças aceitam um desafio tão estranho, se não houve uma cumplicidade que existiu com o professor, se não tem a confiança que todo mundo pode resolver, não é uma coisa razoável se não há confiança, esse enunciado, né? Então, tudo se baseia na confiança. O professor não vai aguentar, não vai resistir com essa aposta tão louca. E na medida eles vão contar quantas vezes eles vão retirar 563 desse número astronômico. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, e eles vão perceber que vai mais rápido se a gente extrair por 100 vezes, ou 10 vezes, ou 100 vezes, ou 1000 vezes. Então, eles vão rapidamente convergir para o método que vai consistir, ele está aqui, né? Em subtrair 563 multiplicado pela maior, eles não dizem multiplicado pela maior potência de 10, eles vão dizer para obter, para colocar em divisão. As crianças não vão falar nas mesmas palavras do que a gente, mas eles vão dizer, nós tentamos retirar 563 1000 vezes, 10.000 vezes, não, 10.000 vezes é muito grande, não vai dar, mas 1000 vezes vai dar.
Sim, mas 1000 vezes é pouco em relação ao número. Então, quantas vezes 1000 vezes vão ter que retirar? E eles reinventam a divisão, elas a dispõem assim. E é assim que nós vamos fazer sempre divisões, porque aqui nós não vamos fazer erros, nós não temos que apagar e nós nunca erramos numa subtração se três vezes a gente não... Isso vai mais rápido dividir, nós vamos elevar os resultados no quociente se a sequência de zero no quociente, as crianças erram sempre. Aqui nada, nunca erraram, nunca. E para os curiosos, há um estudo das propriedades desta divisão, em particular. Um estudo ergonômico para saber das vantagens que podemos atuar nessa... Olha, eu concluí, eu peço muito desculpa de ter ocupado todo esse tempo. Eu coloquei a mão na graxa para explicar a você tudo em detalhes. Nós vamos analisar outras situações mais complicadas, e faremos alguns comentários sobre essa situação isolada, mas vamos ver outros problemas e outras situações. Eu concluí. Eu peço desculpa de ter ocupado mais do meu tempo, mas eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado.